E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Primeiramente, eu queria pedir a vocês que sempre no final da aula vocês deixem aí na descrição do vídeo, embaixo, né, nos comentários, vocês possam deixar os seus comentários, dizendo se gostaram da aula, né, em que precisa melhorar, o que vocês têm curiosidade em saber, tá certo? Então isso é muito importante também para nós professores, para que nós possamos compreender e planejar melhor as nossas aulas, para trazer para vocês melhores conteúdos, tá bom? Então vejam só, hoje, basicamente, com a ajuda aqui do meu computador, nós vamos ver os nossos slides, né, sobre os direitos humanos e os princípios do respeito às diferenças. Convivendo com as diferenças. Vejam só, nós temos a imagem de uma digital. O único modo de diferenciar alguém é assim. O resto é preconceito. Então, educação brasileira. O tema proposto gera reflexão devido às desigualdades sociais. Nós falamos na aula passada, pessoal, sobre globalização, né? Nós vimos que a globalização ela é muito importante, muito boa, né? Mas que ela também tem seus pontos negativos. E uma delas um desses pontos negativos é separar as pessoas que têm das pessoas que não têm, as pessoas que podem das pessoas que não podem, né? Dando assim muito poder a umas e menos poder a outras. Então essa educação ela é expressada através de um país plural, como é o Brasil. Através de diferentes fatos sociais, a educação brasileira atualmente está procurando resgatar parte da população prejudicada pelas diferenças de classe, ocasionadas pelo empobrecimento, e que é possível de ser explicado devido à formação histórica brasileira. Brasil, terra de mestiços. O Brasil é um país formado por diferentes povos, não tendo uma etnia definida. É, portanto, um povo mestiço, oriundo da miscigenação de brancos, negros e índios. Atualmente, uma das alternativas de resgate social foi a inclusão dos jovens no ensino superior através das ações afirmativas. Nos espaços escolares atualmente, muitas escolas ainda têm dificuldades em aceitar e trabalhar o que podemos chamar de diferentes. Dessa maneira, é preciso que profissionais da área educacional reflitam sobre as diferentes questões encontradas nos espaços escolares e que estejam preparados para lidar com essa nova geração. Portanto, a escola tem a responsabilidade em construir qualquer forma de discriminação, promovendo o respeito às diferenças, para que juntos possam romper os obstáculos e aceitar o novo. No mundo em que vivemos, não há lugar para o etnocentrismo, sendo a escola o local ideal para que sejam discutidas tais questões, por se encontrar um número expressivo de jovens. Como vocês podem ver aí nesse desenho, nessa charge, um menino dizendo, o menino não tem cabelo, né? Vejam o menino e dizendo, que cabelo feio. Aí o menino responde, feio é o seu preconceito. Dessa forma é preciso capacitar os profissionais, docentes, né, os professores, para que eles saibam conviver com as mais variadas e distintas formas de diversidade. Temáticas polêmicas como a cor da pele, sexualidade e orientação sexual devem ser abordadas e discutidos, gerando reflexões tanto para o professor como para o aluno. Infelizmente, no magistério, ainda existem docentes infestados pelo preconceito.
Então, pessoal, vou abrir esse parêntese agora para falar para vocês o seguinte. Vejam só, eu estou falando isso para vocês, parece-me que eu estou falando para os professores, mas eu sei que tem professores me assistindo também. Então, eu estou falando isso de maneira que é necessário trabalhar com todos, é um conjunto. O professor ele também precisa de formação para que ele possa orientar corretamente os seus alunos. E os alunos também possam se inteirar. Vocês vão passar por uma experiência de mudança de realidade. Vocês vão sair do 9º ano e vão ingressar no ensino médio, certo? Ingressando no ensino médio, vocês terão outro contato com outros professores, com outra realidade, outra modalidade de ensino, né? Com isso vem assim as novas descobertas, os novos conteúdos. E é um momento onde vocês estão também de transição de comportamento, certo? Transição hormonal e o corpo de vocês totalmente se modificando, né? E vocês entrando numa fase já da juventude, podemos dizer, passando para maturidade, criando já outra mentalidade de responsabilidade. E nesse processo que vocês vivem, e que vocês irão viver no próximo ano, né? Então, vocês vão se deparar muito com isso. Alguém que critique o jeito do cabelo de você, se você corta o cabelo muito, se você corta o cabelo pouco, se o cabelo é longo, se o cabelo é crespo, se o cabelo é vermelho, se o cabelo é rosa, se sua pele é amarela, se sua pele é negra, se sua pele é branca, certo? Se você é indígena. Então, vamos sofrer e sofremos todos os dias porque você mora no sítio, porque você vem no sítio, porque o seu pai não tem carro, porque, enfim, são diversas realidades que nós sofremos no nosso dia a dia. E o que nós devemos trabalhar hoje, né, no mundo de hoje, na atualidade, é o respeito. Como nós vimos na charge inicial, né, a fotozinha da digital, isso aqui define um ser humano, não é? Mas o respeito ele é fundamental para que nós possamos ter essa ligação, esse contato com o outro, vendo o outro do jeito que ele é e aceitando, né? Respeitando, que é o mais importante. Muitas vezes eu não sou obrigado a aceitar. Eu não aceito, mas eu tenho que respeitar. Por que respeitar? Porque nós não somos iguais e cada um tem o seu querer, a sua vontade. Eu não posso impor ao outro que ele faça alguma coisa. Eu não posso chegar e dizer, você tem que ser porque é do meu jeito, é do jeito que eu quero. Não, não é dessa forma. Para isso existem leis que mostram às pessoas que elas estão erradas, tá certo? E que elas podem serem punidas por isso. Porém, julgar uma pessoa pela cor da pele, pela raça, não é? Por onde mora, pela questão socioeconômica, por ter dinheiro ou por não ter dinheiro, isso não é justificativa, tá certo? Isso é simplesmente mero e puro e cru preconceito, tá certo? Então, o respeito é o que prevalece acima de tudo isso. Então, voltando para os nossos slides, nessa temática polêmica, nós precisamos trabalhar sobre isso também, sobre a sexualidade, a orientação sexual. Então, nesse período, os adolescentes, eles começam se descobrindo, não é? E é importante para os pais, principalmente para esses pais que me escutam, para os professores que me escutam agora, essa orientação de maneira mais cautelosa, né? Porque o professor não pode chegar e colocar a sua opinião, porque o que vai prevalecer aí não é a opinião do professor ou a opinião do pai ou da mãe, mas a situação dessa criança, desse adolescente que está se desenvolvendo e que precisa de uma orientação, para que não saia do rumo nem da disciplina do caminho, para que ele possa viver uma vida sexualmente com orientação sexual saudável, não é? E sem exposição e altamente com segurança. Infelizmente, nós vimos que
alguns professores, né, eles são infectados de preconceito, eles trazem em si, enrustido, alguns preconceitos. Mas eu não vejo nenhum caso no nosso município, na nossa cidade, casos como dessa maneira, de professores que tratam mal o aluno, que criticam que julgam pela cor do cabelo, porque ele é rico ou porque ele é pobre. Eu desconheço isso. Pode acontecer, que sempre acontece, mas eu desconheço essa realidade no nosso município. Os livros infantis descortinando diferentes formas de preconceito. O conto Felicidade Não Tem Cor, de Júlio Emílio Braz, narra a história de Fael, um menino negro que busca uma nova identidade, o que o leva a procurar por um radialista conhecido como Cid Bandalheira, que supostamente lhe daria o endereço do astro pop Michael Jackson, o qual teria a fórmula da brancura. Né? Porque ele era negro, o menino Fael, e ele queria ficar branco. Devido a essa procura, ele acaba vivendo uma grande aventura. Tudo se inicia quando a professora Evangelina pede aos alunos para fazerem uma redação acerca do que gostariam de ser quando crescer. O menino Fael escreve no conteúdo da sua redação que gostaria de ser branco, pois dessa forma não sofreria mais discriminação. Isso é observado no seguinte trecho da redação dele. Eu queria ser branco. Se eu fosse branco, eu ia ser diferente. Todo mundo ia gostar da gente. Outra parte do livro conta que o personagem Fael era chamado pela turma da escola de Zoião, Negão, Pelé, Picolé de Asfalto. E o que mais doía para Fael era ser chamado de macaco. Depois de atravessar a cidade, Fael chega à rádio Roda Viva, onde Cid Bandalheira trabalha e consegue burlar a segurança a fim de encontrá-lo. O locutor tem um papo cabeça, como é intitulado no conto, com Fael. Ele disse que é cadeirante e passou por momentos complicados devido a isso. Ele usa cadeira de rodas, mas que se gosta tal como ele é. Só a partir daí Fael entende a beleza da sua cor. Então, pessoal, vejam como é importante, não é? Como é importante a gente se aceitar. Se aceitar. Se nós nos aceitarmos, esse é o primeiro passo. Nós somos felizes, né? Somos realizados, conseguimos evoluir na vida. Se aceitarmos, conseguimos nos impor. E nos impondo, né, é fundamental para que as pessoas também nos respeitem. A implementação da lei, né, 10.639/2003 possibilitou a implementação nos currículos escolares de ensino fundamental e médio, públicos e particulares, a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, proporcionando debates e reflexões, desenvolvendo um novo olhar em relação ao preconceito existente nos diferentes espaços escolares e não escolares, porque não só é dentro da escola, é também fora da escola, levando o aluno e o professor a repensar a importância de seus papéis, refletida em seus comportamentos diante dos diferentes fatos sociais recorrentes de preconceitos. Nessa charge que temos aí, discutindo o sistema de cotas, vocês sabem que há um sistema de cotas, né, para negros, né, para índios e cotas para brancos. Então, eles chegam reivindicando suas cotas e outros grupos cotas para quem não aprova o sistema de cotas, né? Porque algumas pessoas não aprovam esse sistema de cotas para índios, negros e brancos, porque
durante muito tempo, a oportunidade de fazer uma faculdade só era dada, não é, a brancos. Negros e índios não tinham direito de fazer uma faculdade, de estudar, né, de cursar fazer um curso superior. Lutando com respeito e igualdade. Infelizmente, ainda existem diferentes formas de preconceito, não se restringindo apenas à questão racial, mas também de gênero e de classe. É preciso repensar que somos sujeitos corpóreos e que usamos nosso corpo como forma de comunicação. Entender a importância na forma de se expressar através do corpo é enxergar o outro com respeito e igualdade. Machismo, racismo, homofobia. Basta por um mundo livre de opressão e exploração. Lutar, essa é uma frase de Boaventura de Souza Santos, que diz: lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem. Lutar pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. Temos que ser iguais em tudo, certo? Mesmo diferentes. Temos que aprender a respeitar o outro do jeito que ele é. A aparência dos corpos, a noção do que é ser masculino ou feminino, a orientação sexual das pessoas ou a cor da sua pele tem relação com discriminação e exclusão. A sociedade categoriza pessoas em função do que considera comum e natural para um grupo social, uma faixa etária, um status social. O considerado diferente implica em preconceito, caracterizando uma forma arbitrária de pensar e de agir, exercendo controle social, que serve para manter as distâncias e as diferenças sociais. Segundo Leda Maria Hermann, 2007, a dominação do mais forte sobre o mais fraco, fundamento do patriarcado, não afetou apenas a relação homem-mulher, mas também influíra decisivamente para a edificação de uma estrutura política hierarquizada, de discriminação com base no gênero, etnia, classe, cor, crença, aparência física e outros preconceitos. Mecanismos vivos de exclusão que surtem efeitos desagregadores e vitimizadores até os dias atuais. O corpo executando movimentos ao som do ritmo de uma música. Então, vejam aí, nós temos aí o balé no centro, não é? O hip hop, capoeira, o jazz, e o corpo ele expressa movimentos e também expressa preconceitos. É preciso compreender e respeitar a diversidade cultural e ver a mudança em todos os seus ritmos. O corpo em movimento como um meio de desenvolvimento da construção de valores, de atitudes de respeito às diferenças, e que muitos contribuem para o desenvolvimento do cognitivo, da sensibilidade da aprendizagem e da superação das dificuldades nas descobertas das habilidades e capacidades dos alunos. Então tem aí uma imagem que mostra a aprendizagem significativa através do corpo e dos movimentos. Então, é importante que, através dos movimentos, nós aprendamos também a respeitar, principalmente, o nosso corpo. A atitude da escola frente
espontaneidade do aluno através do movimento determinará o desenvolvimento psicomotor, contribuindo de forma significativa para uma boa aprendizagem. Por isso, o educador, professor, não deve esquecer que seu material de trabalho é o seu aluno. Então, e o aluno, vocês, posteriormente, nessa idade de vocês, é importante também conhecer o corpo de vocês. Sendo importante que a escola leve em consideração os aspectos socioafetivos, valorizando o desenvolvimento do processo de socialização e na interação das crianças, independente de classe social, sexo ou cor. Quanto ao processo cognitivo, a criança constrói as noções e o conceito através das descobertas diante das diferentes situações. E no psicomotor, ela expande seus movimentos, explorando seu corpo e o meio ao seu redor. Então, é através disso, pessoal, que nós entendemos o seguinte: é importante conhecermos o nosso corpo, né? É importante para sabermos a evolução e saber também que o nosso corpo, além de dança, ele expressa também preconceito, não é? Porque eu posso gesticular, eu posso ironizar alguém, né? Porque a minha boca, a minha fala faz parte desse conjunto de expressões onde eu posso machucar as pessoas, onde eu posso discriminar, e é um machucado, é uma ferida que vai bem profundo. Mas, professor, por que o senhor está falando isso na aula de geografia? Porque tudo isso faz parte do desenvolvimento, certo? Do homem, do ser humano, socialmente falando, do desenvolvimento social. E é isso que nós estamos trabalhando, desde a globalização. Então, esse é um dos pontos negativos da globalização. Essa questão desse avanço da globalização deixa algumas pessoas para trás. Então, por isso que o professor está pontuando isso. E o professor vai deixando agora para vocês uma atividade. São 4 questões onde vocês irão marcar, né? E algumas vocês vão marcar se é verdadeira ou falsa, tá certo? Então, deixo para vocês a atividade que vai ficar aí embaixo e peço para que vocês também comentem no final do vídeo, dizendo se vocês gostaram da aula, o que o professor precisa melhorar, tá certo? Isso é uma forma, não é uma forma de me criticar, é uma forma de me ajudar também a evoluir, a desenvolver melhor o meu trabalho e que vocês também possam aprender, tá certo? E o mais importante é viver com respeito, respeitando os pais, respeitando os professores, tá certo? Respeitando as diferenças, respeitando o colega, respeitando a pessoa que você encontra na rua. Tá bom? Se eu vejo uma pessoa caída, se eu vejo uma pessoa precisando, a minha atitude de um bom cidadão consciente é de ajudá-la, tá certo? Não é prestar esmola, não é dar esmola, é ajudar. Ajudar o outro, ajudar quem está precisando, ajudar a quem não tem, tá certo? Essa é a função de um bom cidadão, tá certo? E eu desejo isso a vocês, que vocês sejam bons cidadãos, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.